Fala pessoal, tudo bem? Hoje no Fatos Curiosos vamos falar de um dos piores massacres que já ocorreram na história do Brasil, em um presídio que tinha tudo para ser um modelo. Estamos falando, é claro, do Carandiru. Especialmente os mais jovens não vão se lembrar disso, mas este foi um dos casos mais violentos e complicados de rebeliões de toda a história do Brasil, com 111 detentos mortos e tantos outros feridos, além dos traumas. Hoje vamos falar sobre o presídio, sobre o massacre e contar coisas sobre o Carandiru que mesmo os mais velhos podem não saber, além de pessoas que você conhece amplamente na mídia hoje em dia e que têm um relacionamento muito próximo com esse presídio. Antes de começarmos a contar essa história, porém, você já sabe o que tem que fazer. Curta o vídeo, assine nosso canal e acione o sininho para ficar sabendo de todas as novidades que queremos trazer. Procure também o nosso grupo no Facebook e no Telegram. Sem mais delongas, vamos ao assunto. O presídio do Carandiru, como ficou conhecida a Casa de Detenção de São Paulo, por ter sido estabelecida nesse mesmo bairro, foi inaugurado no dia 21 de abril de 1920. Sendo uma evolução ao estilo do presídio anterior, ele funcionou até 2002, quando foi desativado e parcialmente demolido. Hoje em dia, em seu antigo terreno, existe o parque chamado Parque da Juventude, onde essas estruturas do presídio foram mantidas para que a história não fosse totalmente esquecida. Apesar de uma história recente muito triste e cheia de situações como se espera de qualquer grande presídio, ele inicialmente era um presídio pequeno e um verdadeiro símbolo de boa administração prisional. Quem viveu com histórias constantes de fugas espetaculares, revoltas constantes, superlotação e todas as dificuldades do sistema prisional brasileiro não imagina que, até o final dos anos 40, o Carandiru era considerado um presídio modelo, onde os internos trabalhavam e aprendiam profissões, da forma humanizada que se defende hoje em dia. Nos anos 50, devido à escalada absurda da criminalidade e da violência, foi necessário o aumento da quantidade de vagas no presídio e, a partir daí, as expansões foram construídas fora do projeto original. Para entender o tamanho do problema causado no Carandiru, que transformou completamente a instituição, inicialmente existiam apenas 3 pavilhões: 2, 5 e 8. Os próximos 3 pavilhões vieram enquanto 2 presídios da cidade, Hipódromo e Tiradentes, foram desativados, o que significou a centralização e superlotação do Carandiru, que só foi piorando com o tempo. Isso fez com que o Carandiru acabasse se transformando em um verdadeiro depósito de presos, pois já não havia mais espaço para prisioneiros e mais nenhum outro lugar da cidade e a quantidade de pessoas sendo presas apenas aumentava. Cada governador que entrava apenas acrescentava 1 ou 2 pavilhões ao presídio. Os anos 60 trouxeram os últimos 3, sendo o 4, 7 e o 9, sendo o último onde eram colocados os criminosos de 18 a 25 anos de altíssima periculosidade. A impossibilidade de continuar o bom serviço feito anteriormente no Carandiru mudou a forma como os prisioneiros ocupavam seu tempo em detenção. O presídio acabou se tornando quase um curso superior do crime, o que era piorado pela situação pouco eficiente dos presos por crimes mais leves dos condenados por crimes hediondos. Desde os anos 50, os problemas foram se acumulando, com fugas espetaculares e rebeliões constantes, até que em 1992 ocorreu o lamentável massacre do Carandiru. Existem muitos relatos sobre o que aconteceu durante aquela rebelião, sobre a investida da polícia militar ter sido totalmente descabida em relação a conter a rebelião em si e como isso se transformou em um inferno de sangue e loucura. As rebeliões aconteciam por diversos motivos e eram comuns, especialmente pela forma desumana como os presos eram tratados, o que apenas piorava a situação de revolta contra o governo e com a sociedade.
Em contenções desse tipo, costumavam ser violentas, sendo que várias vezes acabavam com vários presidiários mortos, algumas vezes por brigas internas inclusive. Nada, porém, foi parecido com a abordagem totalmente despropositada da polícia em 1992. Os sobreviventes contam que houveram rasantes de helicóptero atirando com metralhadora e absurdos similares aos de crimes de guerra. A polícia não entrou para conter a revolta. Aparentemente, a intenção era assassinar o máximo possível de presidiários. Muitos deles acabaram mortos sem nem apresentar resistência à ação policial. Além de tudo isso, ainda houveram diversos relatos de que, mesmo depois de rendidos, os prisioneiros ainda foram torturados. De acordo com depoimentos de sobreviventes, os policiais abriram celas fechadas, tiraram presidiários de dentro delas e os atiraram pelo que era chamado de fosso, que era o vão entre os pavilhões, para uma queda de aproximadamente 5 andares de altura, sem motivo nenhum. Para piorar ainda mais a situação, depois de terminada a ação, obrigaram os próprios presidiários a arrastar para o pátio os corpos dos mortos e de pessoas feridas, que poderiam ser salvas, mas que por causa do tratamento brutalizado recebido, vieram a falecer. O caso teve grande comoção e consequências que até hoje não foram totalmente resolvidas. Como, por exemplo, o fato de que o secretário de segurança que autorizou a ação foi retirado do cargo menos de um mês depois do ocorrido, sendo que depois dele assumiu curiosamente o agora ex-presidente Michel Temer. O que mais chama a atenção, porém, é o fato de que os envolvidos na ação foram levados à justiça quase 10 anos depois do ocorrido. Os julgamentos começaram a ocorrer em 2001. Curiosamente, o responsável pela ação diretamente, Coronel Ubiratã, acabou sendo absolvido por uma tecnicidade da justiça brasileira, mas acabou assassinado com um tiro no abdômen e no muro do prédio onde morava foi pichado: "Aqui se faz, aqui se paga". Outras notícias sobre represálias ocorridas contra policiais envolvidos no massacre não foram tão notícias, embora seja impossível dizer que elas não ocorreram. Alguns dos policiais envolvidos foram condenados a centenas de anos de prisão e apenas 4 deles acabaram totalmente inocentados. Algumas curiosidades adicionais sobre a prisão envolvem o fato de que o médico Drauzio Varella, hoje uma das maiores autoridades médicas com voz na mídia, lançou um livro a respeito de seu trabalho voluntário com os presidiários em uma campanha anti-AIDS dentro do presídio. Foi de uma adaptação desse livro que o filme Carandiru, de 2003, foi feito. Além desse, outro filme com o nome Prisioneiro da Grade de Ferro, Autorretratos, também trata da população carcerária do Carandiru. Fontes não confirmadas costumam dizer que foi graças ao massacre do Carandiru que o primeiro comando da capital, o PCC, hoje uma das facções criminosas mais poderosas e perigosas do Brasil, foi criado como uma resposta ao massacre do Carandiru, porém não houve confirmação alguma a esse respeito. Curtiu esse conteúdo? Esperamos que sim. Não se esqueça de recomendar o nosso canal aos amigos. Até o próximo vídeo!